Os Evangelhos Proibidos. A história que não lhe contaram. Mateus, Marcos, Lucas, João. Por quase 2 milênios, estes 4 nomes definiram a história de Jesus Cristo. 4 pilares sobre os quais a fé cristã foi construída. Suas narrativas, seus milagres, seus ensinamentos, tornaram-se a rocha da tradição. Mas, e se eles não fossem os únicos? E se nas areias do tempo, outros relatos, outras vozes, outras visões de Jesus estivessem esperando para serem ouvidas? Evangelhos que foram suprimidos, escondidos em cavernas, queimados em fogueiras ou simplesmente esquecidos, carregando segredos que poderiam desafiar tudo o que pensávamos saber. Hoje, não vamos ler a Bíblia que você conhece. Vamos abrir os livros que foram deixados de fora. Vamos examinar os sussurros do deserto, os textos que a história tentou apagar para descobrir uma versão do cristianismo muito mais selvagem, muito mais diversa e muito mais misteriosa do que imaginávamos. Esta é a busca pelos evangelhos perdidos. Se você é um buscador da verdade, não importa onde ela se esconda, se a ideia de desenterrar conhecimento proibido e histórias perdidas te intriga, deixe o seu like para se juntar à nossa expedição aos arquivos secretos da fé. E inscreva-se no canal Entre Fé e Fé, pois as maiores verdades muitas vezes residem nas margens da história. Parte 1. Uma biblioteca no deserto. A descoberta de Nag Hammadi. Nossa história não começa em uma antiga biblioteca ou em um mosteiro, mas em dezembro de 1945, perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito. Um camponês chamado Mohammed Ali Al-Rahman, em busca de fertilizantes, atinge com sua enxada um grande jarro de cerâmica selado. Dentro do jarro, ele encontra um tesouro, não de ouro, mas de conhecimento. 13 códices de papiro encadernados em couro, escondidos por mais de 1.600 anos. Eram os chamados Evangelhos Gnósticos, uma biblioteca inteira de textos cristãos primitivos que se acreditava terem sido destruídos para sempre. A descoberta de Nag Hammadi foi uma janela direta para a mente dos primeiros cristãos que ousaram pensar diferente. Evangelho do Conhecimento Secreto. Evangelho de Tomé. Talvez o mais famoso desses textos seja o Evangelho de Tomé. E ele é chocante não pelo que contém, mas pelo que não contém. Não há narrativa, não há nascimento, não há milagres, não há crucificação nem ressurreição. Em vez disso, é uma coleção de 114 ditados secretos que Jesus teria revelado apenas a seu discípulo Tomé. E o seu foco é o gnosticismo, a crença de que a salvação não vem pela fé na morte de Jesus, mas através do gnosis, o conhecimento secreto e a iluminação interior. Para o autor de Tomé, o reino de Deus não é um lugar futuro, mas um estado de consciência a ser alcançado aqui e agora, descobrindo a centelha divina dentro de si mesmo. Outros evangelhos de Nag Hammadi dão voz àqueles que foram marginalizados ou vilanizados na tradição. O Evangelho de Maria Madalena a retrata não como uma seguidora secundária, mas como a apóstola mais próxima de Jesus, aquela que compreendia seus ensinamentos secretos num nível que os outros discípulos, especialmente Pedro, não conseguiam alcançar. O texto descreve o ciúme de Pedro e sua recusa em aceitar que Jesus revelaria verdades tão profundas a uma mulher. É uma narrativa que desafia diretamente a estrutura patriarcal da igreja primitiva, sugerindo que a liderança de Maria foi deliberadamente apagada da história. Mas nenhum texto é mais radical do que o Evangelho de Judas. Descoberto separadamente de Nag Hammadi e revelado ao mundo em 2006, este evangelho vira a história da paixão de cabeça para o baixo. Nessa versão, Judas Iscariotes não é o traidor.
Ele é o maior e mais compreensivo dos apóstolos. Jesus o chama à parte e lhe confia uma missão secreta e terrível: entregá-lo às autoridades. Porque, na visão gnóstica, o corpo físico é uma prisão para o Espírito Divino. Ao trair Jesus, Judas não estava condenando-o, mas estava o libertando, ajudando o seu espírito a escapar da prisão da carne. Judas, o vilão da história, é aqui reimaginado como o herói trágico. Os anos perdidos e as lendas. O Evangelho da infância de Tomé. Nem todos os textos perdidos eram tão teologicamente complexos. Alguns simplesmente tentavam preencher as lacunas da história, especialmente os anos perdidos da infância de Jesus, sobre os quais os evangelhos canônicos são silenciosos. O Evangelho da infância de Tomé, escrito no segundo século, retrata um jovem Jesus com poderes divinos, mas sem o controle e a sabedoria de sua fase adulta. É uma coleção de contos estranhos e muitas vezes perturbadores. Em um, ele dá vida a pássaros de barro. Em outro, ele amaldiçoa e paralisa um menino que o desrespeitou para depois curá-lo. Essas histórias, embora fascinantes, revelam por que textos como este foram excluídos. Eles retratam um Jesus que parece mais um super-herói infantil e temperamental do que o Filho de Deus. Um retrato que os primeiros líderes da igreja consideraram indigno e inconsistente com sua natureza divina. Por que eles foram perdidos? Então, por que estes evangelhos e dezenas de outros foram deixados de fora da Bíblia? Foi uma conspiração para esconder a verdadeira história de Jesus? A realidade é mais histórica e menos conspiratória. No primeiro e segundo séculos, o cristianismo era um movimento diverso, com dezenas de interpretações diferentes sobre quem era Jesus. Grupos como os gnósticos tinham suas próprias escrituras e suas próprias teologias. À medida que a igreja se organizou, líderes como o bispo Irineu de Lyon argumentaram pela necessidade de um cânone, uma lista oficial de livros inspirados, para unificar a fé e combater o que eles viam como heresias perigosas. Os critérios para a inclusão eram rígidos. O texto tinha que ter origem apostólica, ser consistente com a tradição oral e a teologia estabelecida, e ser amplamente aceito e usado pelas igrejas em todo o império. Textos como o Evangelho de Judas, com sua teologia gnóstica radical, e o Evangelho da infância de Tomé, com suas lendas fantásticas, simplesmente não se encaixavam. Eles não foram removidos da Bíblia. Eles nunca foram considerados para inclusão pela corrente principal do cristianismo. Esses evangelhos perdidos não são um testamento escondido. São um eco fascinante das outras versões do cristianismo que competiram pela alma dos fiéis nos primeiros séculos. Uma janela para o debate vibrante e por vezes feroz que forjou a fé que conhecemos hoje, no espaço misterioso entre fé e fé. Exploramos hoje um universo de textos que desafiam a narrativa tradicional. A ideia de Judas como herói, ou de Maria Madalena como a principal apóstola são poderosas e provocativas. Qual dessas histórias perdidas você achou mais fascinante ou chocante e por quê? Compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos discutir o que esses textos antigos ainda podem nos ensinar hoje em dia. E se esta jornada pelos caminhos esquecidos da história te inspirou, inscreva-se no Entre Fé e Fé e ative as notificações. Há muitos segredos ainda enterrados nas areias do tempo. Até a próxima!